Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom nós estarmos aqui hoje para meditarmos na Palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero orar por você para que Deus nos abençoe, a mim e a você, para que Ele derrame sobre nós a sua paz, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos, nós te louvamos, porque, ó Deus, o Senhor é o nosso Deus, o único Deus, aquele que se importa conosco, aquele que faz as coisas por nós, aquele que cuida, que zela pelo seu povo, pelas pessoas que te amam. Pai, em nome de Jesus agora, visita essa vida que está nos assistindo, ó Deus, que está nos ouvindo, que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame sobre ela, Pai, um poder, uma graça, uma bênção, em nome de Jesus. Repreende todo o mal dessa vida e ajuda para que todos nós, Senhor, sigamos o caminho, a verdade e a vida com Jesus, em Jesus, para que um dia nós possamos desfrutar plenamente de tudo aquilo que o Senhor preparou para aqueles que te amam. Nós oramos assim, certos, confiantes de que o Senhor é o nosso pastor e que nada, absolutamente nada, nos faltará. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu terminei a oração assim porque eu quero fazer uma consideração ou algumas considerações sobre o Salmo 23, mas não do começo, apenas dos versículos 4 ao 6, que diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Gente, eu fiquei tentando imaginar a cena dessa coisa da mesa preparada, eu sentado e diante de mim uma mesa com muita comida, muita bebida, para eu desfrutar. Quando? Depois de ter passado pelo vale da sombra da morte. Há uma sequência aqui de coisas que o Senhor fala através de Davi, não é? Um lugar, um oásis no deserto onde o inimigo não possa entrar, uma situação em que ele só pode ficar observando de longe. E a grande pergunta que se faz, ou que a gente tem que fazer, é a seguinte: será que eu conseguiria comer em paz nessas condições, sabendo que o inimigo está ali? Será que eu conseguiria desfrutar do banquete que o Senhor preparou para mim? Ou eu ficaria tão tenso, tão estressado, tão preocupado com a presença do inimigo, que não conseguiria usufruir do banquete? Há uma barreira que nos separa do inimigo, mas essa barreira ela é invisível e, portanto, ela é transparente. Ele nos vê e nós sabemos que Ele está lá, embora não o vejamos. E essa mesma premissa, ela vale para o nosso pastor, porque nós sabemos que Ele está conosco, mas não vemos. Então, será que podemos confiar nessa barreira invisível, ou seja, no pastor do Salmo 23, que nós não vemos, para nos defender de um inimigo que nós também não vemos? Ou a nossa preocupação, a nossa atenção procede? Já que a gente não vê nenhum nem outro,
Será que dá para usufruir da mesa que o Senhor preparou para nós despreocupadamente, das bênçãos que Deus põe diante de nós despreocupadamente? Geralmente e infelizmente, as pessoas costumam perder o apetite em situações estressantes como essa. Isso é, quando o inimigo está por perto, as pessoas não conseguem aproveitar o que tem diante de si, porque estão nervosas demais com a presença dele, preocupadas demais com a presença dele. Em outras palavras, tem crente que não consegue aproveitar o que Deus põe diante de si quando está com os problemas. Acontece, gente, que essa presença do inimigo, assim como a presença dos problemas na vida, vão estar sempre nos rondando. Então, ou a gente confia no pastor do Salmo, ou nunca vai usufruir, desfrutar das coisas que ele preparou para nós. Entre a presença do inimigo e a mesa que o Senhor preparou para nós, qual vai merecer a nossa atenção? Entre a presença do inimigo e a presença do Senhor, qual delas vai merecer a nossa atenção, já que nenhuma delas é visível para nós? Porque não dá para desfrutar e se preocupar ao mesmo tempo. São coisas excludentes. Mas você pensaria assim, ou diria: pastor, é difícil não se preocupar com a presença do inimigo tão perto, tão próxima. Pois é, e essa é a razão da gente não desfrutar de todas as bênçãos que Deus nos concede. Nós focamos a nossa atenção no inimigo, ao invés de usufruirmos daquilo que Deus tem para nós. Isso em parte acontece, e aqui que é o problema, porque a gente não confia que Deus está cuidando de nós. Não 100%. O problema com relação ao nosso comportamento é que focar a atenção no inimigo não adianta nada, porque se ele fosse permitido vir para cima da gente, nós estaríamos acabados, não haveria nada que poderíamos fazer. Mas isso nunca vai acontecer, porque entre ele e nós há uma barreira invisível, a presença do nosso pastor. Não tem como ele passar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo acredita nisso. Você acredita? Jó, por exemplo, foi um homem fantástico. O próprio Deus faz um comentário dele logo no primeiro versículo, que é maravilhoso. O próprio Deus acreditava em Jó. Mas, como vocês sabem e já me ouviram falar sobre isso, havia algo que o incomodava e que não permitia que Jó usufruísse completamente da vida na babesca que tinha, inclusive. Ele não conseguia usufruir em paz de tudo aquilo que ele tinha. Havia algo que o incomodava. No capítulo 3 do livro que leva seu nome, no versículo 25, ele fala lá: o mal que eu temia veio sobre mim. Jó tinha uma preocupação muito grande com os filhos, e por causa disso, ele oferecia holocaustos constantes a Deus por eles, pelos filhos. Agora, de que adianta você ter tanta coisa e não ter paz para desfrutar de cada uma delas? De que adianta viver o tempo todo tenso, à espera de que o pior aconteça? Quem é que dá conta de uma coisa dessa, de um tipo de vida assim? De que adianta a gente ficar pedindo coisas para Deus, se não confiamos que Ele vai nos guardar enquanto usufruímos delas? O inimigo sempre vai estar nos rondando.
mas Deus também estará sempre lá para nos defender dos ataques dele. Jó só foi entender isso depois de ter passado todo aquele sofrimento. Por exemplo, a gente não tem problema com dinheiro, ou com relacionamento, ou com falta de oportunidade, ou coisas do tipo. A gente tem problema com confiança no senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas, no cuidado dele para conosco. Esse é o nosso problema. A gente não tem problema de ansiedade, tudo é uma questão de confiança no nosso pastor. Falta de confiança é o nosso grande problema, ou como a gente diz, confiar desconfiando. Quando a gente não tem confiança de que Deus é realmente por nós, de que Ele está cuidando de nós, de que Ele está no controle da situação, a tensão toma conta da gente e começamos a tentar consertar as coisas por nós mesmos. E isso só piora a situação, a nossa situação. O motivo de Deus preparar uma mesa para nós na presença do nosso adversário, do nosso inimigo, é justamente para nos acalmar, para que a gente consiga se recompor, para que a gente consiga restaurar as nossas energias, para a gente saber que Ele está conosco, para a gente saber que ali o inimigo não pode nos alcançar, que ali a gente pode ficar a salvo, entre aspas. Mais do que um lugar geográfico, é um estado de espírito que deveríamos construir com base na fé em Jesus Cristo, porque lugar não importa, a condição espiritual sim, é isso que importa. Tanto é verdade que o Senhor tem uma mesa preparada para nós assim que deixamos o vale da sombra da morte. Nesse vale Ele esteve conosco, e agora Ele se antecipa a nossa saída do vale, já deixando um banquete preparado para quando sairmos de lá. Deus não dá brecha para o inimigo nos atacar. Quem faz isso, na grande maioria das vezes, somos nós. E por quê? Porque a gente sente a presença do mal e quer fugir disso. Então, nós deixamos o que Deus nos preparou para tentarmos fugir do mal que nos assedia. Acontece que essa fuga é justamente o que nos deixa expostos aos ataques do mal. É mais ou menos como quando a gente pega uma criança e a coloca sentada numa cadeira e diz: fica aqui até eu dizer para você sair. Porque eu tenho que ir até o quarto, eu já volto, mas não saia daí, não saia dessa cadeira. E você vira as costas, vai até o quarto, a criança lá ouve um barulho, ou se sente atraída por um brilho qualquer, ela fica irrequieta, ela não tem paciência, ela desce da cadeira e sai andando pela casa e pelo quintal, ou pela rua. E aí, tudo pode acontecer a ela. O que facilita ou dificulta a aproximação do inimigo é o fato da gente usufruir ou não da bondade de Deus nas circunstâncias que a gente enfrenta na vida. Deus quer nos manter numa condição espiritual que mostre ao inimigo que não tem como ele nos vencer, que a presença dele não afeta em nada aquilo que Deus tem preparado para nós, que a gente não vai dar ibope para ele, porque nós descansamos à sombra do Altíssimo, onde nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá, onde nenhum dardo inflamado do maligno nos atingirá. A gente não precisa temer mal algum, nem no vale da sombra da morte, e muito menos fora dele, quando a fase difícil tiver passado e a bênção chegar, despontar
A gente não precisa, nem numa coisa nem outra, a gente precisa temer mal algum. Ali, naquele banquete que Deus preparou, além do que Deus coloca à nossa disposição, há também uma unção que cai sobre nós. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa, eu vou falar de uma coisa aqui muito gostosa. Tem uma sobremesa num restaurante chamado Applebee's que eu gosto, eu amo de paixão. É uma torta de maçã que vem com uma bola de sorvete de creme em cima e ela é servida numa chapa de ferro quente, muito quente. Aí eles colocam aquela chapa com a torta de maçã e a bola de sorvete em cima e aquela chapa muito quente, colocam diante de você e derramam uma calda de caramelo por cima, e aquela calda ela transborda em cima do sorvete, pela torta, pela chapa de ferro. E, gente, é sobrenatural o negócio. É esse o efeito, salvaguardadas as devidas proporções, é esse o efeito que a unção do Senhor causa sobre nós. É um efeito sobrenatural que deixa o diabo com água na boca, só que ele não pode mais provar daquilo que está sendo derramado sobre nós. Ele já teve a chance dele, ele desperdiçou, ele jogou fora. Agora há mais unção do Espírito Santo sobre nós do que a gente pode conter. É isso que acontece com quem confia sua vida, sua segurança, sua esperança em Deus 100%. Você tem que confiar em Deus 100%, não pode confiar desconfiando. A presença do inimigo nessas condições, quando você confia em Deus 100%, a presença do inimigo não intimida mais. A presença do mal, dos problemas, não impede que a gente desfrute da mesa que Deus preparou para nós, porque há uma unção da parte de Deus que cobre nossas vidas e extravasa de tão profusa, de tão abundante que é. Confiança total em Deus gera em nós uma fonte de vida e poder que mantém o mal longe. Esse é o resultado da submissão ao senhorio de Jesus. Quando a gente está passando pelos vales da vida, a presença do mal é muito real. Mas essa não é a única presença ali. Além do mal, há uma outra presença muito mais forte, muito mais marcante, muito mais poderosa, que é a presença do Espírito Santo de Deus que habita, não nos vales, mas em quem está passando pelos vales. Quando estamos passando pelos vales, a gente precisa usufruir dessa presença para podermos desfrutar do que Deus está preparando para nós. Se não deixarmos o Espírito Santo fluir, não vamos conseguir desfrutar da bondade de Deus em nossas vidas. Gente, o cálice precisa transbordar da unção do Espírito Santo. Você é o cálice cujo derramamento do Espírito Santo precisa transbordar. Nós estamos tão voltados para nós mesmos e para aquilo que o mal vem fazendo, que não conseguimos desfrutar do que Deus quer e pode fazer em nós, por nós e através de nós. Estamos perdendo o melhor da vida ao nos apegarmos ao pior da morte, porque não tem coisa pior do que a gente ficar preocupado com o que pode nos acontecer. A gente gasta tanta energia nisso que não desfruta da vida que a gente tem. É tempo da gente reverter isso. É tempo de desfrutarmos da presença de Deus como se mais nada existisse.
É tempo de desfrutarmos da mesa que o Senhor preparou para nos alimentar, para nos desestressar, para nos reavivar, para nos fortalecer. O Salmo termina de uma forma muito interessante. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora eu pergunto, para que a bondade e a misericórdia do Senhor vêm atrás da gente? Qual a finalidade delas virem atrás de nós e não ao nosso lado ou à nossa frente? Simples. Elas vêm nos empurrando. Elas são como aquelas pessoas que não deixam a gente parar e nem retroceder. Vamos. Não vai não, você não vai ficar aqui, você não vai voltar. Vamos. Este é o papel da bondade e da misericórdia de Deus, nos levar em direção a Ele, para frente, para o autor e consumador da nossa fé. É por causa disso que elas vêm atrás da gente e não ao nosso lado ou à nossa frente. Quem confia em Deus 100% vai ser empurrado por sua bondade e pela sua misericórdia a vida toda, porque viverá na presença do Senhor para sempre. É isso o que significa a última frase do Salmo, que é: eu habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para sempre. Não é? É viver na presença do Senhor para sempre. Não é ficar para sempre num templo, numa casa de oração, mas na presença do Senhor continuamente, para sempre. É essa a relação que é desenvolvida nesse Salmo 23, não é? Deus prepara uma situação, uma vida para nós, em que a gente está cercado pelo inimigo, que fica rugindo ou bramando feito um leão, buscando um jeito de chegar até nós para nos engolir, para nos devorar, mas ele não consegue. Por quê? Porque nós temos sobre nós uma unção, um poder, um revestimento que ele não consegue ultrapassar. Ele inclusive tem que se manter a uma distância em que ele não seja chamuscado pela presença do Espírito Santo de Deus. Ele é que tem que manter uma distância de nós, e nós estamos numa condição espiritual em que nós podemos desfrutar de tudo que Deus tem para nos oferecer, independentemente de onde quer que o mal esteja. Ele está ali, as trevas estão por todos os lugares, mas sobre nós tem luz. O mal está por todos os lugares, mas na onde nós estamos, está o Espírito Santo de Deus, e aqui tem vida, aqui tem segurança, aqui tem paz, aqui tem alegria, aqui tem prosperidade. Essa é a mensagem desses versículos aqui do Salmo, e eu peço que você preste atenção nisso, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.